Boa noite, meus caros irmãos. Lhes dou as boas-vindas ao canal Nada Específico, onde não irei falar sobre nada em específico. O meu nome é Péricles e serei o anfitrião de todos na breve passagem de vocês neste e, se assim também desejarem, em outros vídeos aqui no canal. Pois então, Deixem-me mudar a voz um pouco. Hoje eu trago até vocês uma espécie de vídeo-resposta ao youtuber conhecido como Tio Spook. Bem, o Tio Spooks é um canal sobre espiritualidade, budismos e religiões em geral. Ele gosta de dar sua visão particular de estudioso no assunto. Agora, como é sabido, o Tio Spooks gosta de comentar sobre cristianismo. E aí que entra o problema. Porque ele é uma pessoa bem estudada na religião dele, ou em religiões orientais no geral, mas quando se trata de cristianismo, o Tio Spooks é uma negação. Eu digo isso sem tentar desrespeitá-lo, falo sério. O cara não entende de cristianismo, não entende de Bíblia, e ele fala como se fosse a pessoa mais sabida do assunto, e muitas vezes se utiliza de sua interpretação pessoal para supostamente dar lição de moral nos próprios cristãos. Bom, eu não me considero mais cristão hoje em dia, mas é uma coisa muito desgostosa ter que assistir alguém cuspindo tantas falácias a respeito de uma religião. O Tio Spooks é alguém que respeita todas as religiões, menos o cristianismo, aparentemente. E eu confesso que isso me incomoda, porque eu ainda tenho muitas raízes cristãs. Já estudei um pouco de Bíblia e até eu, que não sou um grande especialista no assunto, consigo reparar em erros grosseiros cometidos por ele ao julgar essa religião. Então, por conta disso, acho que pode ser uma coisa interessante tentar demonstrar os pontos em que o dito tio está equivocado. Então, vamos lá. Os dois vídeos que eu irei contrapor são estes daqui. Bate-papo semanal, Andressa Urach versus os supostos cristãos ou católicos, parte 1 e parte 2. E eu faço isso também pelo motivo de que eu não sei se outras pessoas vão se dar ao trabalho de refutar o Tio Spook. Bem, já vou dizer logo que eu não tenho nada contra o estilo de vida da Andressa Urach. Cada um faz o que quiser, seja isso com consequências positivas ou negativas. Mas devo dizer que se estamos falando sobre teologia, esse estilo de vida, esses comportamentos, não são consistentes com a fé cristã. Isso é um fato. Você não precisa ser um grande conhecedor dos dogmas e doutrinas para entender isso, por favor, né, pessoal? Se você vai jogar o jogo de uma religião, qualquer religião, você tem que jogar o jogo de acordo com as regras. Isso é uma coisa que todos que se aventuram em espiritualidade têm que entender. Se você não quer seguir as regras de uma determinada religião, então você não pode fazer parte daquela religião. Mas o Tio Spook, é claro, quer defender a Andressa e dizendo que os cristãos estão errados ao criticá-la. Mas que coisa, hein? Comecemos então a análise do vídeo por essa fala aqui. Quando a igreja se fundamenta, ela cria, obviamente, princípios do mito, do eto e do rito para formalizar a religião de romanos. Para quem não sabe, a Igreja Apostólica Romana era para os romanos. E depois ela, com o advento de Constantino, ela torna-se a religião oficial do Império Romano, passando então a ser representada em toda essa diáspora dos romanos na Europa e indo então para outros lugares do mundo, principalmente para as Américas, por meio dos jesuítas. Aqui o Tio Spook tenta dizer que quando a igreja se estabeleceu, ela era para os romanos e unicamente para os romanos. Mas ele fala de um jeito que meio que quer dizer que o cristianismo começou e que deveria continuar apenas para romanos, e depois que eles inventaram de querer se espalhar e se meter em outras culturas. É o que dá a entender dessa fala e desse tom do Tio Spook. Mas isso é equivocado, porque temos que levar em conta que já existiam inúmeras igrejas espalhadas por todas as regiões daquele tempo, que são as famosas igrejas primitivas, que não eram de Roma apenas. Mesmo que com o tempo as igrejas tenham se estabelecido lá, elas não existiam e pertenciam apenas àquele lugar, com o intuito de ser apenas daquele lugar. Muitas pequenas igrejas já se faziam presentes em diversas localidades, e mesmo depois de terem se estabelecido em Roma, a missão cristã dessas igrejas nunca deixou de ser se espalhar para o resto do mundo. Como o Tio Spook diz que esse povo migrou para as Américas com os jesuítas, mas essa sempre foi a intenção desde o início, pois isso é pregado na Bíblia, que cristãos deveriam ir a todos os cantos e pregar o evangelho a todos os povos, então nunca houve uma intenção de ser apenas romana. Mas vamos continuar. Quando então surge Lutero, em 1500,
Lutero então reescreve a Bíblia afrontando o Papa, criando então as igrejas protestantes, tá? Não, Martinho Lutero não reescreveu a Bíblia. Ele pode ter afrontado o Papa, mas não reescreveu a Bíblia em momento nenhum. Ele apenas a traduziu e organizou de forma diferente durante a Reforma Protestante. Lutero traduziu a Bíblia do latim e do grego e do hebraico para o alemão, para que pessoas comuns pudessem ler. Porque antes disso, a Bíblia só tinha em latim, e as pessoas comuns, o afegão médio, não conseguiam entender bulhufas do que dizia o texto e tinham que ficar confiando na leitura e interpretação apenas dos sacerdotes da época. A tradução de Lutero foi muito importante na época e ajudou até a padronizar a língua alemã. O máximo que Lutero fez foi questionar alguns dos livros do Antigo Testamento, livros estes que nós conhecemos hoje como deuterocanônicos, sabe, Tobias, Judite e companhia. Livros que os protestantes defendem, e com bons argumentos, que não eram inspirados por Deus e que, portanto, não deveriam estar juntos na Bíblia Sagrada, por mais que tivessem importância histórica. Afinal, os judeus não consideravam estes livros como sendo inspirados e, muito provavelmente, a Igreja Católica só acrescentou estes textos à Bíblia por serem convenientes para defender suas doutrinas. Lutero, de fato, tirou alguns livros do Antigo Testamento, mas em momento nenhum ele reescreveu a Bíblia num sentido de alterar o texto remanescente. Se por acaso foi isso que o tio Spook quis dizer, se não foi isso que ele quis dizer, então já peço perdão, porque eu entendi errado. E aí então vem esses discursos sensacionais de pessoas que se colocam como supostos teólogos. Teologia, novamente, é uma matéria acadêmica. E não surge teólogo só porque o cara leu a Bíblia, ele se autodenomina teólogo, que nem o Vic Baunilha, aquele canalha que fugiu do país. Se autodenominava teólogo. Teólogo é uma profissão que depois ela se ramifica com uma especialização. Então nós temos teólogos formados no Mackenzie, na PUC, na Metodista, que são faculdades em que vão então dar um diploma depois de muitas provas e testes dentro de uma área acadêmica para que depois o cara se especialize como um biblista, como um teólogo que vai fazer hermenêutica, exegese de todos os livros, as passagens, fazer trabalhos de especialização dentro desse conhecimento e dedicar-se então aos estudos dentro de um viés bíblico. Sim, tecnicamente o tio Spook está certo. Ser teólogo é uma profissão e uma área acadêmica, mas o que ele não percebe é que você não necessariamente precisa de um diploma em teologia para ser um estudante e pesquisador no assunto. Todo cristão tem que estudar a sua fé, e se aprofundar em questões teológicas faz parte disso, ou ao menos é uma opção viável. O máximo de conhecimento teológico que você puder adquirir sempre é bem-vindo, e com esses conhecimentos você invariavelmente vai entender um pouco do assunto e ter um arcabouço de argumentos caso necessário para a apologética, que é a defesa da fé. Você não precisa ser formado em teologia com vários anos de estudo para possuir conhecimento prático no assunto. Na verdade, é recomendado que cristãos se dediquem ao estudo bíblico. Agora, porque o cara não tem um diploma em teologia, então todos os conhecimentos que ele adquiriu por conta própria e que pode provar que são verídicos não contam? É como se eu dissesse: o quê? Você não tem formação acadêmica? Então cala a boca que você não tem lugar de fala. Obviamente, isso não está certo. O que importa, no fim das contas, é você ter os melhores argumentos, independentemente se você é um especialista formado ou não. Não fique querendo usar a cartada do diploma. Teologia é uma arte, uma beleza dentro do estudo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque para você ser teólogo, você tem que ser neutro. Por quê? Porque a história, ela vai te condenar. Tá, eu só quero saber de onde é que foi que ele tirou isso. Não existe posicionamento neutro na academia. Pelo contrário, quando você é um estudioso de qualquer assunto, história, ciência e até teologia, você sempre vai querer defender o seu ponto. É impossível não ter viés nesses campos de atuação. Teólogos vivem brigando por tudo quanto é coisa, cada um querendo defender o seu ponto, até que a maioria chegue num consenso. Além do mais, o que é ter um posicionamento neutro? Quem é que decide o que é neutro? É a visão teológica do tio Spook? Essa é que é neutra. Quando a gente vai estudar a história medieval, a história média, toda a história antiga, contemporânea, moderna,
foram períodos em que os historiadores trouxeram várias informações, sendo ruins e boas. Você não pode fazer uma discriminação e falar, não, eu quero aqui, eu vou pegar só esse viés, como os teólogos fazem. Os teólogos hoje, que são esses caras que saem dos bueiros, autodenominando teólogos, eles pegam o que eles querem da Bíblia gourmetizada, mas eles não pegam a história para realmente se fundamentar em princípios sociais, políticos e econômicos que estavam atrelados ao povo hebreu. Leia-se o Velho Testamento, e depois 400 anos para o nascimento de Jesus, que só depois de sua morte se torna Cristo. Olha, eu já acompanho pastores e teólogos especializados já faz um bom tempo, e eu nunca vi, ou quase nunca vi, eles, entre aspas, gourmetizarem as escrituras. Só o que eu vejo são pessoas dedicadas que pegam a Bíblia, trazem os versículos e mostram aqui, ó, olha o que a Bíblia diz. Só isso, que é basicamente o que um cristão deve fazer. A fé cristã é baseada no que está escrito na Bíblia, pura e simplesmente, e não a suposta análise de contexto histórico. É claro que você pode sim levar em conta o contexto histórico como complemento, mas não como fator determinante. Teólogos e cristãos, no geral, analisam a Bíblia como um todo, com todos os versículos sendo comparados entre si, para assim, então, se construir uma teologia. Eles não selecionam só os versículos que interessam a eles. Eu nunca vi cristãos fazendo isso. Ou quase nunca, né? E não, Jesus não virou Cristo só depois que ele morreu. Que Jesus era Deus e Filho de Deus é algo estabelecido antes dele morrer por ele mesmo, pois tem pelo menos 2 momentos na Bíblia em que Jesus afirma ser o Cristo, ou seja, Deus, em João 10:30 e João 8:58. Agora, se você não acha que isso é verdade, são outros poréns, mas dentro da fé cristã, Jesus é o Cristo desde sempre. Nós temos hoje o erotismo, a sexualidade e tudo isso batendo na porta das pessoas. Então, você entra na internet e está lá. Qualquer site que você vê tem um lado erótico, tem um lado sensual, garotas de programa, você acessa as páginas, tem, acabou. Veja, se isso fosse pecado, se isso fosse crime, nós não teríamos isso na internet. Seria uma lei observada junto aos vereadores, deputados, senadores, até mesmo os ministros, que falariam, olha, a gente está tendo uma prostituição, isso é crime e não pode se ter. Mas as pessoas querem julgar a vida do outro mediante a sua Bíblia. Existe uma diferença entre lei estatal e pecado bíblico. De fato, a pornografia online não é contra a lei do Estado, neutro e laico, porque nós não vivemos em uma teocracia. Mas é sim um pecado bíblico, que é basicamente a violação da lei do Deus judaico-cristão, e que significa errar o alvo ético. E por ser um pecado bíblico, os cristãos estão no seu direito de pregar para os outros que as suas atitudes desagradam o Deus deles. Isso é liberdade religiosa e não tem nada de errado nisso. Se um cristão para você na rua e começa a te encher o saco falando de Jesus e essas coisas, e você não tiver afim, você apenas agradece e recusa educadamente. Pronto, é só isso. Não tem nenhuma perseguição ou opressão por parte dos cristãos. Se um cristão prega a sua fé, ele só o faz por um gesto de amor, porque eles só querem o melhor para os outros, de acordo com o que está na cabeça deles. Não é porque eles estão tentando afrontar ninguém ou impor sua fé. Todas as religiões têm o direito de divulgar suas crenças, de se autopromoverem, ou avisar quando você está fazendo algo errado de acordo com aquelas crenças. Todos têm seus valores, e é bom avisar quando alguém está fazendo algo ruim para seus valores. Tanto que o tio Spook está fazendo exatamente isso, criticando os cristãos nesse vídeo. Agora, se a Andressa Urach se predispõe a sentar numa mesa e falar de cristianismo com os cristãos, dizendo que ela pode viver do jeito que quiser, eles têm todo o direito de corrigi-la, se isso não estiver de acordo com o que de fato a fé cristã prega. Na verdade, eles têm a obrigação ética de fazer isso, porque senão a religião deles vira uma bagunça onde qualquer um pode fazer o que quiser. Um cristão de verdade tem que pregar o que é cristianismo de verdade. E se a Andressa Urach está espalhando por aí inverdades a respeito da fé cristã e de Jesus Cristo, então ele tem que ser confrontada para que não espalhe mais mentiras. As coisas, elas andam em comum acordo. Bebida, por exemplo. Bebida alcoólica é uma droga, mas é comercializado e lhe garanto que essas pessoas adoram uma cachaçinha, adoram uma cervejinha, adoram, podem fumar, podem beber. Mas isso também não é condenável dentro dos atos? Ou seja, você estaria prevaricando contra o seu próprio corpo, contra o seu próprio templo, como diria Jesus.
Mas você acha que as pessoas estão preocupadas? Não, elas bebem, elas fumam, sendo cristãos. E aí? E aí que você está errado. Biblicamente falando, os ensinamentos cristãos dizem que bebidas alcoólicas não são pecado. Você pode beber sim, isso não é condenável dentro dos atos necessariamente. O que é pecado é você ficar bêbado, bebum ou de fogo. Isso sim é prevaricar contra o seu próprio corpo. Mas se você beber uns copos pequenos ou 1 ou 2 taças sem ficar embriagado, então você não ocorreu em pecado. Se bebidas alcoólicas fossem pecado, então por que Jesus teria transformado água em vinho? Jesus, de acordo com a Bíblia, era imaculado, ou seja, sem pecados. Se álcool fosse proibido por Deus, Jesus teria pecado transformando água em vinho para as pessoas beberem. A Bíblia trata as bebidas como um presente de Deus para o ser humano, e não uma proibição. Como sempre, o tio Spook não sabe nada de cristianismo. Agora, se existem cristãos por aí que fazem algo pecaminoso, isso não quer dizer que se deve legitimar os outros pecados bíblicos, porque as leis de Deus estão lá e as seguem quem quiser. E só porque existem alguns cristãos hipócritas que não as seguem, significa que agora vale tudo e não tem mais regras nenhuma. Não se pode mudar as regras de Sé só porque nem todo mundo segue. Se eles forem cristãos de verdade, eles deveriam estar seguindo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, veja, a Bíblia foi escrita inicialmente, a Torá composta há 6.000 anos atrás, depois o Novo Testamento cerca de 2.100 anos atrás. Então a Bíblia, esse século, 2.000 anos atrás, temos um problema de entendimento de estrutura de frase aí. Acho que aqui o tio Spook tenta ser malandro. Ele usa uma frase bíblica que, por ter sido escrita há muito tempo, não valeria mais nos dias de hoje. Quando a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, ela está se referindo a um acontecimento passado. Porém, temos que levar em conta que tudo, absolutamente tudo que está escrito na Bíblia são ensinamentos do Deus cristão para os cristãos. Ensinamentos para serem seguidos como o passar das eras, em todos os tempos. É um guia para os fiéis poderem se basear. Todos os fiéis, independentemente do tempo em que vivam. Então, a não ser que você tenha um bom argumento teológico contrário, quando o Deus cristão diz que o Deus desse século cegou o entendimento, ele diz isso também para esse século atual, pois esta é uma mensagem gravada para a posteridade naquele tempo. Cristãos não têm por que supor que essa informação não vale também para os dias de hoje, porque as pessoas de hoje são humanas tanto quanto aquelas daquela época, e, portanto, estão sujeitas a serem cegadas da mesma forma. Se na sua afirmação você está dizendo que esse Deus, no caso o diabo, Nesse Deus, no caso o diabo, te fez prostituta, para você anunciar essa palavra, eu concordo. veja, Maria Madalena não era uma prostituta? Maria Madalena era tratada como uma prostituta e tornou-se a acompanhante de Jesus. Maria Madalena era uma prostituta sob a ótica da igreja, porque não se sabe muito sobre a história de própria Maria Madalena. Ela foi endemonizada porque uma mulher não poderia estar ali do lado de Jesus. Os próprios apóstolos se colocaram de uma maneira muito inquieta em ver, então, Maria Madalena se aproximando de Jesus, possivelmente Pedro, o que demonstra ali o primeiro indício de homossexualidade bíblica, que eram, então, as manifestações de Pedro e os textos de Pedro contra Maria Madalena. Nesse caso, Maria Madalena era considerada como uma prostituta. Então Então o quê? Maria Madalena não era prostituta. Mas ainda que fosse, e daí? Por que Maria Madalena era prostituta, agora a gente tem que legitimar a prostituição, mesmo o Deus cristão deixando claro na Bíblia que isso é pecado? Maria Madalena não era um ser divino, ela era só uma mulher normal que seguia Jesus. E mesmo que fosse uma prostituta, coisa que ela não era, Jesus em momento nenhum aprova a prostituição. Então, se ela fosse de fato prostituta, ela estaria em pecado, como qualquer pessoa normal, andando ou não andando com Jesus. Assim como outros seguidores de Jesus também cometeram pecados e foram desaprovados por conta disso. Mas eles se arrependeram e corrigiram seus caminhos, assim como Maria Madalena teria feito se fosse prostituta.
E que história é essa de homossexualismo de Pedro? Quer dizer que porque o apóstolo não gostou de ver ela muito juntinha de Jesus, ele era gay, e não porque esse não era um costume da época. Olha só as besteiras que esse cara tá falando. Agora, a partir do momento que nós estamos falando do Deus cristão, o Deus da Bíblia, ele condena tudo aquilo que você aprova. Ele condena a prostituição, ele condena a lascívia, ele condena a impureza, ele condena exatamente tudo aquilo que você está tentando defender aqui nesse... Na verdade, não. Vamos lá. A Bíblia aborda a prostituição de forma complexa, condenando a imoralidade sexual como pecado e infidelidade a Deus, mas também mostrando a prostituição, como visto em Raab, como algo perdoável, onde Deus usa ou perdoa pessoas envolvidas, usando a figura de prostituição também metaforicamente para descrever a idolatria e infidelidade espiritual de Israel para com Deus. Jesus demonstrou perdão a prostitutas arrependidas e o Novo Testamento exorta a santificação, a fuga da imoralidade, enfatizando que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, o pecado e idolatria. Antigo Testamento, o que não é cabível a essas pessoas, pois o Antigo Testamento está relacionado ao povo hebreu e não ao cristão. Então, tudo que é tratado com relação ao Velho Testamento, eles não podem usar, porque o Velho Testamento é do povo hebreu / judeu. Eles não são judeus. Eles não podem defender uma escrita que pertence a um povo que não é deles. Eles não são judeus. Mano do céu, que besteira é essa que esse cara tá falando? Como assim os cristãos não podem usar coisas que estão escritas no Antigo Testamento? Quem criou essa regra que eu nunca ouvi falar? O tio Spook? O Antigo Testamento não é só dos judeus, mas também é dos cristãos, pois o cristianismo pode ser considerado uma continuação do judaísmo. Tudo que está escrito no Antigo e no Novo Testamento para os cristãos é como se fosse uma sequência de histórias diretas e únicas, tanto que o Antigo e o Novo Testamento estão presentes na mesma Bíblia. O cristianismo, em sua origem, foi um movimento que surgiu dentro do judaísmo e não a parte dele. Foi um movimento começado por judeus, que depois abocanhou outros judeus e, mais para frente, gentios começaram a se converter para essa nova religião. O Novo Testamento cita o Antigo constantemente, como se fosse uma história só, como se um fosse a sequência do outro. Na verdade, boa parte do Novo Testamento é apenas repetição do Antigo. Os cristãos não devem levar em conta apenas o Novo Testamento, mas o Antigo também, porque este também faz parte da história dos cristãos. Entenda, muitos cristãos hoje são descendentes de judeus e o próprio Jesus era judeu. Cristãos têm tanto direito ao Antigo Testamento quanto os judeus, pois o Antigo Testamento também é relevante para a fé cristã, faz parte da fé cristã. Como cristãos vão entender o que acontece no Novo Testamento sem lerem o Antigo? Porque, de acordo com a fé cristã, aquilo que está escrito no Antigo Testamento se concretizou no Novo. Me digam, que direito o tio Spook tem de dizer que os cristãos não podem usar o Antigo Testamento porque não são judeus? Eu só quero saber quem foi que criou essa regra. E, por cristãos levarem em conta o Antigo Testamento, boa parte daquilo que está escrito nele também vale para os cristãos, porque na fé cristã, o Deus dos judeus e dos cristãos é o mesmo. No Novo Testamento, então, a condenação moral. Condena a imoralidade sexual, como visto em Coríntios, mas chamando-a de pecado contra o próprio corpo e pedindo fuga dela, pois é obra da carne. Veja, se ele é cristão luterano, ele está sendo hipócrita. Por quê? Lutero, ele não condenava a lascívia e a sexualidade, ao contrário, Lutero casou com uma prostituta. Uma das maiores prostitutas da época, ele casou. Tanto que o pai de Lutero avisou ele, falou, você vai casar com um demônio, você sabe disso? Ele falou, eu sei, e eu faço questão, pois aí eu vou testar a minha fidelidade a Deus. Lutero, ele defendia com que certas seitas tivessem 2 ou 3 mulheres para os seus, então, líderes. Se esse cristão é de uma ramificação protestante, o qual ele não falou, porque se ele fala que ele é cristão, ele deve ser de uma ramificação protestante, senão ele falaria que ele era católico. Então, ele tem que saber que o líder da filosofia do protestantismo era um dos maiores mulherengos, drogados, viciados, bêbados e criminosos da história. Lutero. Foi ele que liderou o movimento, então, contra o Papa, arrebentando a igreja
Apostólica Romana e criando uma das maiores cisões observadas na história em termos da religião. Então, ele está apontando o dedo para uma mulher, sendo que o Lutero falava que você poderia ter 2, 3 esposas tranquilamente. E isso daí não é lascívia? Isso daí não é uma espécie de prostituição? Isso daí não é uma espécie de crime contra os dogmas observados na Bíblia? Afinal, Lutero reescreve a Bíblia, criando a Bíblia do protestantismo. Oxi, de novo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que seria hipocrisia condenar a prostituição biblicamente só porque Lutero se relacionou com uma prostituta? Hipocrisia seria se um cristão condenasse a prostituição, mas ele próprio se relacionasse com a prostituta. Isso seria hipocrisia. Se o próprio Jesus tivesse se relacionado com a prostituta e os cristãos condenassem, aí sim seria hipocrisia. Mas isso não aconteceu. Lutero não é o padroeiro do protestantismo, não. Não é como se aquilo que Lutero faz ou deixa de fazer fosse relevante para a fé cristã. Lutero foi importante para a consolidação da reforma protestante, e por isso os protestantes são gratos a Lutero, mas só isso. Cristãos não se tornam moralmente responsáveis pelo que Lutero fez em seus piores momentos. A Bíblia diz que todos têm pecados, todos, menos Jesus. E isso incluiria o próprio Lutero, porque ele não era imaculado. Portanto, os cristãos podem ser gratos a Lutero pela sua contribuição histórica, mas ao mesmo tempo reconhecer que ele era humano como eles, sujeito a fraquezas carnais e que cometeu erros assim como eles. Se a Bíblia diz que prostituição é pecado, é porque é e pronto, independentemente de se Lutero conseguiu evitar isso ou não. Se Lutero achava que não tinha problema, isso era a opinião de Lutero, mas nem tudo que ele defendia estava correto. Hoje em dia, os cristãos protestantes possuem uma análise teológica muito mais lapidada das Escrituras, que podem sim refutar algumas das ideias de pensadores do passado. Não é porque eles acertaram em algumas coisas que eles acertaram em tudo. Não existe hipocrisia nenhuma para os cristãos da atualidade Lutero ter cometido os pecados dele. Então nós temos o perdão e a salvação. Jesus acolheu e perdoou prostitutas, afirmando que elas estariam no reino de Deus antes de alguns religiosos. Eu estou vendo ali que ela vai estar no reino de Deus antes de muitos que estão ali. Mas veja, se ela está divulgando, então, o cristianismo, a palavra de Jesus, e demonstrando sua fé e amparo dentro da religiosidade, Jesus nunca condenaria. Por quê? Porque pela sua palavra ela está aplicando a salvação junto às pessoas. A salvação dentro dos textos vistos por Jesus. Jesus nunca condenaria André Surak, mas os seus fiéis, sim. Cara, olha que loucura. Jesus nunca condenaria André Surak, mas os seus fiéis, sim. Então nós temos uma enorme discrepância de conhecimento. Os valores de Jesus nunca foram passados, pelo visto, aos seus fiéis. As palavras, elas são jogadas ao vento, tá? E veja, eu, budista, tenho que traduzir as palavras de Jesus e seus atos para que as pessoas entendam que André Surak, o que ela está fazendo sobre a ótica de Jesus, é correto. Divulgar a palavra. Agora, como ela faz para existir, era o que as mulheres faziam na época de Jesus, era o que as mulheres faziam na época do povo hebreu. Engraçado, um budista como o tio Spook, alguém que nem cristão é, querendo ensinar para os próprios cristãos o que é ser cristão de verdade. Isso é muito engraçado. É verdade que Jesus perdoou prostitutas, mas ele só fez isso porque elas estavam se arrependendo, ou seja, deixando de praticar a prostituição, e não continuando prostitutas como se não tivesse problema nenhum nisso. Como assim Jesus nunca a condenaria? Se você lê a Bíblia, você sabe que Jesus era a pessoa que mais metia o pau nas pessoas pelas suas atitudes pecaminosas. Jesus era, entre aspas, o mais intolerante em relação ao pecado. Na Bíblia e no cristianismo, não basta apenas ter fé, pois fé sem obras é uma fé morta e até o diabo tem essa fé. Não basta apenas ficar pregando o evangelho por aí se sua atitude não for condizente com aquilo que você prega.
Essas são as regras do cristianismo. E, de novo, se você for ser cristão, tem de jogar de acordo com as regras. Em Mateus 7, do 22 ao 23, diz que no final dos tempos, muitos chegarão em Jesus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então ele falará a eles: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, aqui nós temos o próprio Jesus dizendo que não basta ter fé e pregar para os outros. Você tem que ter uma vida cristã correta, de acordo com os âmbitos da Bíblia. Não é porque existiam prostitutas na época de Jesus e nos tempos do povo hebreu que significa que isso era uma prática bem vista e aprovada, nem nos tempos de um e nem nos tempos de outro. Jesus condenaria sim a Andressa Urach. Se estamos falando do Jesus da Bíblia, que é o Jesus que os cristãos acreditam, ele condenaria sim, assim como ele condenou um monte de outros pecados no seu tempo. E é justamente por Jesus condenar essas atitudes no passado que os cristãos, que são seus seguidores, a condenam no presente, porque os valores de Jesus de fato foram passados aos seus fiéis. Esse podcast. Claro, isso é a sua opinião, eu respeito. Isso é o livre-arbítrio de eu respeitar a sua opinião. Agora você pode respeitar a minha. Na verdade, não é minha opinião, é a Bíblia. É a opinião da Bíblia. Isso. Não é. É a sua opinião, é a sua interpretação bíblica. Novamente, a gente foi até o pai dos burros hoje, que seria o Google, né, onde nós trazemos, então, a própria inteligência artificial desmentindo ele. Dizendo, não, amiguinho, historicamente falando, não foi isso que aconteceu. Cada um daqui tem uma interpretação bíblica. Olha a figurinha aqui que fez o clone, aquele rapaz lá, que foi o outro teólogo com sangue nos olhos, né, que tomou dos macumbeira, que também tem o seu viés. Aqui todo mundo tem a sua interpretação bíblica, mas a verdade bíblica é outra história. A interpretação todo mundo tem, mas a verdade não. Olha, me respondam sinceramente. Nesse vídeo do tio Spook, vocês viram a inteligência artificial concordando com ele? Porque pelo que eu vi até aqui, a IA só mostrou que o que os cristãos acreditam é verdade dentro da fé deles. Tipo, vocês assistiram o mesmo vídeo que eu? O tio Spook só ficou lendo a inteligência artificial concordando com os cristãos e meio que tentando fazer contrapontos, ideias contrárias enquanto lia, para meio que fazer parecer que a IA estava refutando os cristãos, mas não estava. É isso ou será que eu tô ficando louco? Todos nós devemos respeitar a opinião dos outros, mas respeitar a opinião da Andressa Urach não é ficar quieto e não a corrigir, principalmente se ela insiste em espalhar um tipo de cristianismo que não é o real, convencendo pessoas de ideias que estão erradas a respeito de Jesus e da fé cristã. O tio Spook afirma que falar isso, que prostituição é errado de acordo com a Bíblia, é só a interpretação pessoal de alguns sujeitos, mas isso não é bem verdade não. O espírito do protestantismo é que você pode ter liberdade para interpretar a Bíblia da forma que achar melhor, mas essa liberdade não é uma liberdade absoluta em todos os sentidos. Por exemplo, eu não posso pegar a Bíblia para ler e, de acordo com a minha interpretação, afirmar que a Bíblia diz que o Batman existe. Não faria sentido, não é? É verdade que existe muita divergência de interpretação do texto bíblico de cristão para cristão, mas também existe muito consenso. Na verdade, a grande, gigantesca maioria da Bíblia já é um consenso entre os cristãos. Apenas algumas poucas questões ficam em aberto. E com certeza a questão de que se prostituição é pecado ou não já é um consenso entre todos. Eu repito, todos os cristãos. Todas as vertentes cristãs vão concordar que prostituição é pecado, não importa se são católicas ou protestantes, porque isso já é uma coisa muito óbvia na Bíblia. Se todo mundo pudesse interpretar a Bíblia da forma que lhes convém, então não existiria mais a necessidade do conceito de heresia, que é basicamente mentiras a respeito da fé cristã. O tio Spook acha que cristãos estão interpretando a Bíblia da forma errada e que ele, o tio Spook, interpreta a Bíblia do jeito verdade. Mas é bem pelo contrário, viu? No final do primeiro vídeo do tio Spook, ele coloca um monte de exemplos de supostos erros bíblicos ou contradições, obviamente para tentar descredibilizar a fé cristã.
E bom, nessa parte eu concordo parcialmente com o tio Spook, porque como eu não sou mais cristão, eu acredito sim que existem muitas contradições no texto. Mas aí é que tá, os cristãos não são eu, e eles acreditam na inerrância bíblica. Você acha que esses tipos de argumentos vão convencê-los, da mesma forma que se eu trouxer argumentos contrários à fé hindu, que o tio Spook tanto gosta, os hinduístas deixariam de acreditar em Shiva ou Ganesha? Esses argumentos que o tio Spook utiliza não são argumentos de dentro da fé cristã do tipo, tá vendo, cristãos, vocês estão interpretando a Bíblia e a própria fé de maneira errada. Não, são argumentos de fora, que são normalmente utilizados para deslegitimar o próprio cristianismo como um todo, como não sendo uma fé verdadeira. O que é completamente contrário ao que o tio Spook tentou fazer até agora no vídeo. Se fosse para dizer que o cristianismo é só tudo mentira, fazia isso desde o início. Para que tentar convencer o público de que os cristãos estavam interpretando a Bíblia da forma errada e que o tio Spook tinha a interpretação verdadeira? E mesmo eu não acreditando nisso, você não acha que os cristãos devem ter seus argumentos que mostram que cada um dos erros e contradições que o tio Spook levanta aqui estão incorretos? Afinal, os cristãos tiveram mais de 2000 anos para criar os melhores contra-argumentos para isso. Muitas vezes, os argumentos são forçados, mas em alguns momentos eles até que têm boas respostas criativas e que fazem sentido. Então estão bem preparados para defender sua fé. Na verdade, é só você pesquisar no Google ou perguntar para o ChatGPT, que ele mesmo vai responder cada uma dessas dúvidas que o tio Spook levantou. E bem, eu não vou responder todas elas, porque ele trouxe um monte, e eu não tenho saco para isso. Mas vou deixar respondidas pelo menos 2 ou 3, só para mostrar como é fácil refutar o tio Spook. Ok, aqui estão as 3 indagações que o tio Spook trouxe e que eu escolhi responder, porque eu achei estas 3 as mais fáceis de responder logo de cara, sem ter que ficar me alongando muito ou fazendo muita pesquisa. É só para demonstrar mesmo que essas críticas à veracidade da fé cristã muitas vezes não possuem uma base sólida. Primeiro, no versículo, Deus diz para Noé que tudo que se move e tem vida servirá de alimento para ele, e também toda a vegetação, só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue. Gênesis 9, do 3 ao 4. Já no segundo, Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos, Deuteronômio 14, do 7 ao 20. A resposta para isso é muito simples. Quando Deus diz a Noé que ele pode comer de tudo, isso era uma regra geral e primária para toda a humanidade, funcionando como um contraponto ao fato de que antes daquele momento os seres humanos só se alimentavam de frutas. No entanto, mesmo Deus que permitiu essa alimentação diversificada naquele tempo, mais para frente, na época de Moisés, criou uma restrição alimentar como uma forma de dizer que existiam alguns animais que não eram puros de se comer. Temos que entender que, biblicamente falando, quem cria as leis é Deus. Se em um momento Deus quer dar uma liberdade geral de alimentação e em outro momento ele quer criar algumas exceções, não tem nada de errado nisso. De Noé até Moisés, você podia comer de tudo, mas de Moisés para frente criou-se uma nova regra. Isso não é contradição, tanto que hoje em dia Deus mudou essa regra de novo. Hoje os cristãos não têm mais nenhuma restrição alimentar. E agora, assim como nos tempos de Noé, eles podem comer de tudo. Resumindo, na época de Noé, Deus permitiu comer de tudo. Na época de Moisés, Deus criou algumas restrições. E no Novo Testamento, ele retirou essa mesma restrição e agora pode-se comer de tudo, pois a cada nova aliança mudam-se as regras. Segundo, há uma proibição do assassinato em Êxodo 20, 13, mas em Números 31, 7, Deus manda Moisés matar todos os homens de Madiã. Cara, quando Deus disse para não assassinar no Êxodo, ele só estava querendo dizer que você não podia ser um assassino em série tipo Jason, com uma faquinha saindo por aí, matando as pessoas por qualquer motivo, só porque você queria. Não está proibindo todo e qualquer tipo de morte. A própria Bíblia, em diversos momentos, cria exceções para essa regra, como por exemplo matar em guerras ou se for legítima defesa. E outra exceção é se Deus mandar você matar. Afinal, de novo, quem cria a lei é Deus, ou seja, é ele quem muda a própria lei ou cria exceções para ela. E o Deus no Antigo Testamento usava sim o povo hebreu como uma forma de ferramenta para trazer punição para outros povos que lhe julgassem pecadores. O mesmo Deus que diz que não é para você matar em determinados momentos, é o mesmo Deus que exige que você mate em outros momentos. Não há contradição aqui. No geral, você não pode assassinar, mas existem sim algumas situações que funcionam como exceções a essa regra. E por fim, terceiro, você tem que julgar o próximo com justiça, Levíticos 19:15, que parece contrário ao não julgue ninguém para não ser julgado de Mateus 7:1, mas só parece.
Eu já ouvi que esse não julgues é o versículo mais tirado de contexto de toda a Bíblia. Cristãos têm sim que julgar os outros, o tempo todo. O que acontece é que quando Jesus diz para não julgarmos uns aos outros, ele não estava se referindo a todo e qualquer tipo de julgamento, mas apenas a julgamentos hipócritas. Se nós colocarmos o versículo em seu contexto, fica assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que esses versículos dizem, basicamente, é que cristãos têm a obrigação de julgar os outros. Eles não podem estar cometendo os mesmos pecados que aqueles que eles estão julgando, porque aí seria hipocrisia. E nesse caso, Deus, no final dos tempos, te julgaria do mesmo jeito. Tipo, você diz sua promíscua, você vai para o inferno. Mas se você é tão promíscuo quanto ela, no julgamento final, Deus vai te dizer a mesma coisa. Seu promíscuo, você vai para o inferno. Agora, se você não faz os mesmos pecados que ela, então Deus não ia te dizer nada por você ter julgado outros, entende? Enfim, estes foram apenas 3 exemplos de críticas sem fundamento à fé cristã. Não que eu não acredite que de fato existam contradições, mas nem sempre é o caso. Agora vamos para o segundo vídeo do tio Spook, em que ele ainda continua falando algumas besteiras. Bora continuar. Isso Da palavra de ok, Deus, é a né? tua Você pode- interpretação da Bíblia. Exatamente. Tem Não, várias só tem uma interpretação. Não, Não, não tem, querido. Aí levanta e vou embora falar, amigão. Tirou do Rainbow. Rainbow. Não, só tem uma interpretação bíblica. Não tem. Você tem a Bíblia do King James com uma interpretação diferente. Você tem a Bíblia de Zurique com uma interpretação diferente. Você tem a Bíblia protestante. Esse cara é protestante, com certeza. Porque protestante é que fala, só existe a minha Bíblia e acabou. O protestante, ele afirma, só tem a minha Bíblia como uma verdade única e absoluta. As outras não. Tá? Tanto que existem aqui, e que depois eu achei sensacional, né? Falaram que é pueril, mas pueril é o rabo de quem falou. Tem aqui 2.000 erros da Bíblia. 2.000 erros da Bíblia de interpretação. Todos os erros mais absurdos vistos. Se Deus realmente ele é tão perfeito, por que o seu livro sagrado tem 2.000 erros de escrita? Bom, eu já expliquei sobre a questão dos supostos erros da Bíblia, já expliquei que eu acredito que tem erros, mas por outro lado também não é bem assim. Muitos cristãos utilizam de apologética, que é a defesa da fé, para responder essas indagações, e muitas vezes eles conseguem se sair bem. Eu diria que desses 2.000 erros bíblicos que o tio Spook traz, pelo menos uns 80% deles não devem ser erros de verdade, e sim que não passam de má interpretação bíblica. Mas o interessante é que o tio Spook também diz aqui que existem muitas Bíblias, e isso é verdade, pero no mucho. Tirando as ocasiões em que tem Bíblias que possuem alguns livros a mais e outras a menos, os já falados deuterocanônicos, mas que apesar disso não possuem quase nenhuma divergência teológica entre si, as diferenças mesmo estão em traduções da Bíblia. Tem a Bíblia King James, a Bíblia Católica de Jerusalém, a Bíblia Protestante com suas várias diversificações, a NVI, NAA, NVT, mas todas essas divergências são apenas na tradução do texto, não no conteúdo dele, não no que o texto diz. Essas Bíblias pregam as mesmas coisas, só que com palavras e colocações diferentes. Eu diria que uns 98% delas são idênticos, e mesmo as pequenas divergências de tradução não implicam em problemas teológicos de larga escala. Há tantas semelhanças e tão poucas divergências nos textos bíblicos, inclusive nos pontos principais entre eles, que um cristão hoje em dia pode dizer tranquilamente que só existe uma Bíblia, porque por mais que hajam várias dela, a verdade que elas expõem é uma só, independentemente de como é contada. Tanto que muitos cristãos usam diferentes Bíblias o tempo todo. Eu mesmo usava a Bíblia de Jerusalém e em outros momentos usava a NVI. várias A única, interpretações. verdade. Tem as religiosas e tem quem conhece a graça, tá bom? Eu não estou falando de um passado que já passou. Eu ainda sou profissional do sexo. É exatamente por isso que a graça me alcançou.
A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 5:20, já que você é um conhecedor Você da pode palavra. falar o texto? Não, eu não te interrompi. Mas tá fora Você do tem o texto. Espírito Santo? Então controle-se, tá? Rapaz! Domínio próprio. Ok. Mansidão, domínio próprio, ok? Ok. Olha a aula! Essa mulher é braba, eu tenho medo dela. Posso falar? Eu te interrompi? Não, eu te Vai interrompi? deixar falar depois. Tudo bem, pode argumentar. Ok. Não tente me interromper porque tem mais pessoas. Eu estou no meio do processo, tá? Não sou perfeita, não tô pronta e nem finjo estar. E é exatamente o que todos aqui. Esse rapaz que teve lá no clone e tal, cadê ele? Esse aqui atrás. Ele foi o primeiro a falar. Não, porque eu não sou perfeito, porque ninguém aqui é perfeito. E fala pros macumbeiros, vocês não são perfeitos, tá? Todo mundo aqui vai pro inferno. Ué, se ele mesmo fala que todo mundo vai pro inferno e que ele não é perfeito e que ele tá buscando a graça, ué, ela também tá. Só que o complicado, de novo, não é uma discussão bíblica, é uma discussão moral. É isso que as pessoas não estão entendendo. Não é utilizar a Bíblia contra André Surak, é a aplicabilidade da falsa moralidade dessas pessoas contra a Andressa. Por quê? É como se ninguém tivesse saído com uma prostituta. É como se ninguém nunca tivesse cometido nenhum ato considerado imoral perto, então, do seu livro sagrado. Cara, desculpa, todo mundo aqui tem libido, todo mundo aqui tem os impulsos naturais, todo mundo aqui tem um instinto animal. Nós somos animais, racionais, mas somos animais. Sabe? Quer dizer, quando você descobre que você tem um birigui no meio das pernas, uma beriguinha, né? O pipi ou a pipinha, cara, a gente tem o direito, biologicamente falando, de se tocar, de se descobrir e de ter relações sexuais. Faz parte da natureza humana. Agora, se ela achou um meio para ganhar dinheiro, utilizando-se do seu corpo, da sua beleza, cara, o problema é dela. Não é uma questão da Bíblia, é uma questão de aplicabilidade do que eles julgam como moralidade. Porque o cristão, ele quer amparar todo mundo, botando na igreja e falando, ó, tá vendo? Aqui é um grupo de pessoas morais, sendo que o pastor tá estuprando, matando, roubando. Porra, o pastor da igreja Lagoinha foi o cara lá que matou a tesourada, uma menina. O Guilherme de Pádua. Quando eu chegava no Não Matarás, ele pulava essa parte do... Peraí, Não Matarás aqui, fudeu. Dá pra pular? E aqui? Como é que eu falo? O cara era um assassino. Ah, mas ele pagou junto ao Estado, mas ele não pagou na moralidade. Aí é que tá. Quando ele paga junto à justiça, ele não paga na sociedade. A sociedade vai continuar colocando ele um ato como criminoso. É que nem o Pedrinho Matador se converteu depois, acredito que ele virou evangélico. A pra puta que pariu também. O cara matou mais de 100 pessoas e, não, agora me converti em Jesus. Você deve estar de brincadeira, né, cara? Atingiu o perdão. O outro canibal lá de Guaranhões, o cara fez empadinha, coxinha, de sei lá, 8 pessoas e se converte na cadeia. Agora eu sou convertido. Agora eu sou vegetariano. Aí é muita hipocrisia, cara. De novo, não é um embate bíblico. É um embate de questões morais, onde o que eles querem que André Surak seja. E fato disso, eles estão utilizando-se da Bíblia para justificar o que ela deveria ser. Tentando utilizar-se da interpretação que cada um tem para condená-la. Lembrando que Maria Madalena era uma prostituta. Sobre a ótica, então, de muitos textos bíblicos. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É o que diz Mateus 5,48. Cristãos têm sim que ser perfeitos, só que isso no caso não significa ser ausente de erros o tempo todo, mas sim ter uma busca constante por aperfeiçoamento e santificação, o que implica em dizer que se existe algo que o Deus cristão diz que não gosta escrito na Bíblia, no mínimo você tem que demonstrar um esforço para não fazer isso, o que claramente não é o caso da Andressa Urach. O tio Spook parece ter um pouco de dificuldade de entender isso. Ele diz que isso não é uma questão bíblica, mas sim ética, e eu discordo plenamente dessa fala. Isso pode ser uma questão ética, mas também é uma questão bíblica. Cada pessoa tem a sua ética pessoal, e desde que ela não passe de certos limites sociais, isso deve ser respeitado. Se a Andressa Urach só ficasse na dela, vivendo como uma profissional do sexo, essa seria apenas uma questão ética e moral, que seria apenas problema dela. Porém, não é isso que aconteceu.
A mulher vive assim, do jeito que quer, mas fica dizendo que é seguidora de Cristo, que isso não tem problema de pecado. Isso já é uma questão bíblica também. Cristãos não podem ficar calados vendo alguém espalhar mentiras a respeito de sua religião. Além disso, é importante entendermos que nós vivemos em um mundo onde pessoas possuem valores diferentes umas das outras. A Andressa Urach tem seus valores e os cristãos têm os seus, e muitas vezes valores opostos entram em conflito, e ambos os lados têm o direito de defender seus valores. Por isso é muito prepotência do tio Spook dizer que isso é apenas uma questão ética, como se já existisse um consenso sobre o que é certo e errado em todos os casos, o que não é verdade. Você não pode obrigar os cristãos a aceitarem uma coisa que vai contra os valores deles, como se eles fossem obrigados a olhar para isso e dizer que não tem problema nenhum, sendo que a fé deles diz que tem problema. Respeitar valores divergentes quando estes não passam dos limites não significa concordar com eles. Todos têm liberdade para ter seus valores, mas todos também têm liberdade para questionar os outros valores. Só que o tio Spook parece que fica nervosinho por ter que viver em mundos onde existem pessoas com valores diferentes dos dele. Não, a Andressa Urach não pode viver desse jeito, não se ela achar que isso não tem problema bíblico, mesmo ela dizendo que não é perfeita e que ainda está no caminho, pois existe uma diferença entre cair em pecado e viver em pecado. Quando um cristão verdadeiro diz que ele não é perfeito, ele está querendo dizer que ele de vez em quando cai em pecado. Mas quando a Andressa Urach diz que não é perfeita, ela ainda está vivendo em pecado. Todos os seres humanos caem em pecado, mas não é todo ser humano que vive em pecado. Cair em pecado é quando você comete um pecado, seja porque foi sem querer ou em um momento de fraqueza, mas logo em seguida você se arrepende, pede perdão e se esforça para não cometê-lo novamente. Você não gosta de ter cometido o pecado. Agora, viver em pecado é você constantemente cometer aquilo que é considerado pecado bíblico sem parar, de propósito, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem peso na consciência, como se não tivesse nada de errado naquilo. Entenderam a diferença? Em um caso, que é o cair em pecado, é como se você estivesse andando numa corda bamba bem difícil. De vez em quando você vai cair e se sujar na lama lá embaixo, mas aí você pede perdão, se limpa, sobe de novo e continua tentando se equilibrar. No segundo caso do viver em pecado, é como se você nem estivesse tentando se equilibrar. Você tá lá embaixo nadando na lama com um sorriso no rosto e não quer sair de lá como se não tivesse problema nenhum. Entendeu a diferença de cair em pecado e viver em pecado? Um cristão verdadeiro pode cair em pecado, mas ele não vive em pecado. É verdade que nós somos animais racionais, como diz o tio Spook, mas nem por isso nós nos matamos ou nos violentamos sexualmente de maneira legalizada, como fazem os animais selvagens da natureza. E por quê? Porque nós temos valores éticos e morais que fazem com que, se percebamos algum aspecto ruim na nossa natureza, nós passamos a resistir a ele e não nos entregarmos como fazem os animais. E acontece que quando se trata de prostituição, os valores cristãos consideram isso uma coisa antiética que deve ser resistida, e por isso eles avisam os outros sobre isso, como é o caso da Andressa Urach. Se o tio Spook tem valores diferentes e não vê problema nisso, estes são os valores dele, que devem sim ser respeitados, deve sim ser dada a liberdade para ele fazê-los, mas não significa concordar com eles. Será que o tio Spook é capaz de respeitar os dos cristãos também? E por fim, o tio Spook também usa o exemplo do Pedrinho Matador, como se fosse uma hipocrisia dos cristãos julgarem Andressa Urach e passarem pano pro cara. Bem, eu não sei dos detalhes da vida dele, mas depois de ter matado um monte de gente, se ele realmente se arrependeu e se converteu ao cristianismo e parou de cometer maldades, então ele é bem recebido pelo Deus cristão e pelo cristianismo, porque é assim que funciona o perdão cristão. Não interessa o quão ruim você seja, se você se arrepender de verdade, que é reconhecer o seu erro e parar de cometê-lo de propósito, todos são perdoados e aceitos como irmãos de fé, o que com certeza não é o caso da Andressa Urach, porque ela não está se arrependendo. Ela continua vivendo suas depravações sexuais como se não houvesse amanhã. Isso é viver em pecado. Enquanto o Pedrinho Matador, se ele se arrependeu, ele no máximo agora só está caindo neles. É por isso que os cristãos não criticam ele, mas ainda assim criticam ela. Na Bíblia está cheio de exemplos dos piores homens fazendo coisas horríveis e mesmo assim sendo perdoados por Deus. O perdão é para todos, se você se arrepender de verdade e mudar seus maus caminhos. E de novo, se cristãos ruins e hipócritas por aí não cumprem os mandamentos mesmo dizendo que são cristãos, isso não é motivo para todo mundo deixar de obedecer os mandamentos de Deus, porque existem cristãos de verdade e esses seguem os mandamentos o melhor que podem. Da mesma forma, não é porque existem exemplos ruins de pessoas que desobedecem à lei do Estado que significa que a gente deveria legalizar todos os crimes, ou que não existem
existem pessoas corretas que seguem a lei. E essas pessoas corretas não são hipócritas porque existem pessoas incorretas que não seguem a lei. E não pense que os cristãos ignoram isso. Quando um cristão faz coisa errada, os irmãos na fé caem matando em cima dele. Não pense que isso não acontece. Se Deus esperasse perfeição, Paulo nunca seria chamado. Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Em Marcos 2,17, já que você gosta de falar da Bíblia. Ela tá bonitinha nos textos. Então, não é porque ainda sou uma profissional do Olha que legal a canetinha. É a canetinha dela, né? O bichinho. sexo que Deus não pode me usar. A obra que ele começou em mim, ele vai concluir no tempo dele, não no de vocês. Aqui a Andressa Urach fala alguns equívocos que o tio Spook concorda aparentemente. Ela diz que se Deus quisesse pessoas perfeitas, ele não teria escolhido Paulo, que é cheio de defeitos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Deus cristão quer pessoas perfeitas, o que significa que ele almeja um ideal de perfeição para os seres humanos. Mas como não existem pessoas perfeitas, Deus nunca escolheria ninguém nesse caso. Deus ele escolhe alguns não porque são perfeitos, mas sim porque eles são apenas apropriados para a tarefa que ele deseja que seja concluída. Deus quer que a tarefa seja realizada, apenas isso, e não que ela seja realizada por alguém perfeito, mas ele ainda existe perfeição de todos os que o seguem. Agora, Deus pode usar a Andressa Urach? Claro que pode. Deus usa todo mundo o tempo todo. Mas Deus te usar não é a mesma coisa que dizer que você está seguindo um caminho que ele aprova. Não é a mesma coisa de dizer que você vai ser salvo, entende? Se Deus começou uma obra na vida dela, não sei dizer, porque ela não está nem tentando parar com essa vida. Capítulo 4, versículo 14. Foste colocado nesse lugar por um propósito. Tá, Se Deus me colocou aqui na terra para salvar almas, e hoje estou como garota de programa, estou salvando almas. Aqueles que praticam o pecado são do diabo. Meu amor. Aqueles que permanecem. Veja, o que é pecado para você? Todos esses são pecadores. Veja, olha que absurdo, né? A interpretação é algo absurdo. Veja, nós temos uma coisa chamada pecado original. O pecado original foi criado pela igreja para vender o batismo. Então todos somos pecadores. Por quê? Porque a gente nasce do primeiro ato carnal, que é o papai transando com a mamãe. Isso é pecado junto à igreja. Isso é pecado. O sexo é pecado, tá? Nasceu você é filho do pecado, você é fruto do pecado. Então você é batizado para quê? Para retirar-se então dos pecados. Isso é a Igreja Apostólica Romana. A igreja passa a querer controlar as pessoas. Controla o que você faz, que hora você vai cagar, que hora você vai dormir, com quem você vai transar, com quem você vai casar. Isso é controle populacional. O governo faz isso. As sociedades antigas faziam isso. Líderes religiosos faziam isso. A igreja faz isso até hoje. Então, tudo que você faz em que supostamente estar envolvido numa sociedade em 2025 possa ser considerado pecado. Então você não pode usar saia que mostra suas pernas, é pecado. Você não pode usar cabelão, é pecado. Você tem que usar sempre terno e gravata. Por quê? Porque os antigos usavam dessa maneira. Caso contrário, é pecado. Tudo torna-se pecado sobre os olhos da igreja. Tudo. Agora, engraçado, né? Você vê, novamente, as pessoas aí podem beber, podem fumar, podem prevaricar, mas elas se autodenominam pecadoras. Mas elas passam a julgar os outros com a sua própria régua. Você é pecador. Por quê? Porque eu quero que você seja. Porque se eu sou pecador e você está em outra religião, você é mais pecador que eu. Porque você não escolheu a minha religião. É por isso que eu gosto do budismo. O budismo não tem pecado desse tipo. Não se vê esse tipo de coisa. Isso é só dentro do cristianismo e do islamismo. O ápice do radicalismo é o Islã. Nós estamos aqui numa religião que, tá beirando isso. Porque eles condenam as pessoas baseados na sua própria régua. Veja, novamente, os pastores moralistas, eles foram pegos estuprando, matando. Outro dia eu falei, uma criança foi encontrada afogada na pia batismal da igreja do Sétimo Dia. E aí? Que coisa, né? Tava lá o corpo da criança. Não é tipo, ups, eu exagerei na bênção? Bom, eu já expliquei a diferença entre cair em pecado e viver em pecado.
acho que não preciso me repetir aqui. Existem pecados e existem pecados. Mas o tio Spook diz que o pecado original foi inventado pela igreja. O conceito de pecado original é uma coisa bíblica, está escrito na Bíblia, tem base bíblica. Bíblia essa que já existia antes da igreja. O pecado original é uma doutrina bíblica que, dentro da fé cristã, é uma revelação de Deus, não foi inventado pela igreja. É só você pesquisar a base bíblica para o pecado original que você vai encontrar um monte de versículos. O pecado original não foi criado pela igreja para vender batismo nenhum. E não, o ato sexual ou o primeiro ato carnal não é pecado. Biblicamente falando, sexo é uma coisa criada por Deus, e desde que ele seja feito do jeito certo, não tem nada de errado nisso. De onde foi que o tio Spook tirou que sexo é pecado? Agora, quando o tio Spook disse que a igreja quer controlar as pessoas, isso me quebrou de vez. Essa ideia ridícula de que a igreja quer nos controlar, de que tudo que a igreja manda a gente fazer é uma espécie de controle. Olha, eu não vou nem tentar ser educado. Isso não passa de teoria da conspiração de esquerdista maluco. Ah, porque a igreja quer nos controlar? Mano, será que você nunca para pra pensar? O que em teoria a igreja ganharia com essa espécie de controle? No que dizer o que você deve comer, como se vestir, quando ir ao banheiro daria para a igreja? O que a igreja ganha com isso? O que ela ganha com esse controle? É tipo quando a igreja diz que o homossexualismo é pecado e dizer isso é uma espécie de controle. Mas o quê? O que a igreja ganha com esse controle? O que a igreja ganha impedindo você de dar a sua bundinha por aí? A igreja prega essas coisas não porque ela quer te controlar, porque ela não ganha nada com esse controle. Ela faz isso porque dentro da fé dela, essas são regras criadas por Deus e devem ser seguidas pelos fieles para agradar o Deus cristão. Isso se você quiser ser cristão. E o tio Spook novamente fica trazendo hipocrisias de alguns cristãos como se isso fosse relevante para a veracidade da fé cristã ou mostrasse que todos os cristãos estão errados. Nada de novo debaixo do sol. Você foi no presídio? Eu também já fiz projeto. Eu também. Ok, mas você é religioso. Você não conhece a graça. Hoje você acha que eu vou pro inferno? Hoje você acha que eu vou pro inferno se eu morrer agora? Segundo a palavra de Deus, que me... Não, querido, segundo Jesus, não, porque Maria Madalena era uma prostituta. E você acha que uma prostituta que anda do lado de Jesus, você acha que ela vai para o céu ou para o inferno? Biblicamente falando, todos aqueles que encontraram a salvação em Jesus e se apoiaram na palavra de Jesus Cristo, encontraram a salvação. Eu, um budista, praticante da tradição Nimpa, a mais antiga religião do mundo vista hoje, tenho que ensinar cristianismo para cristão. Todos aqueles, de acordo com a palavra real que está na Bíblia, que se ampararam em Cristo, ou seja, em Jesus crucificado e morto, encontraram a salvação. Porque o ato de encontrar a salvação em Cristo é utilizar-se das palavras que o mesmo proferiu em vida para poder, então, conseguir alcançar a sua graça. Eles misturam Deus com Jesus. Eu acho isso já complicado. Então, eles não sabem diferenciar os textos que envolvem Deus de passagens que envolvem Jesus. Já é uma interpretação bíblica em que eles acham que Jesus era a representação de Deus. Veja, não é por aí. Começa a complicar. Tem que separar, qualquer teólogo vai separar o que são as palavras de Jesus e o que são os textos advindos, então, de Deus. Deus nunca escreveu nada. Toda interpretação bíblica se dá pelos homens e para os homens. Vou dizer mais uma vez, Maria Madalena não era prostituta. Isso é uma lenda urbana do cristianismo. Não acredita em mim? Pesquise na internet que você vai encontrar um monte de sites constatando isso. Mas o ponto principal é que se Maria Madalena fosse de fato uma prostituta, mas ainda assim foi salva do inferno, isso é somente porque em algum momento da vida dela, ela se arrependeu de seus pecados. Ou seja, reconheceu que eram ruins e deixou de cometê-los. Não porque ela andou junto com Jesus. Até Judas Iscariotes andou com Jesus. Agora você acha que ele foi para o céu? Você não é salvo porque você andou ao lado de Jesus. Você é salvo se você for um eleito de Deus. E por ser um eleito, você é chamado por ele, e quando for chamado por você ter sido eleito previamente, você vai sentir vontade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos pecados cometidos e viver uma vida de santificação constante e esforçada, seguindo todos os mandamentos antes de morrer. Mesmo que você caia em pecado de vez em quando, você não vive em pecado. O tio Spook diz que, biblicamente falando,
todos aqueles que encontraram a salvação e se apoiaram na palavra de Jesus Cristo encontraram a salvação. E isso é verdade. Mas você sabe qual foi a palavra de Jesus Cristo? Se arrependam de seus pecados e sigam meus mandamentos. Não basta se amparar em Jesus, você tem que parar de pecar. A Bíblia deixa bem claro que você não pode viver pecando e ainda assim achar que vai ser salvo do mesmo jeito. Não, para você ser salvo, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos e parar de pecar. A salvação é pela fé, mas uma fé sem obras é uma fé morta que não serve para salvar ninguém. E o tio Spook, na sua empreitada de falar besteira sobre Bíblia, diz que os cristãos misturam os textos que falam sobre Deus dos textos que falam sobre Jesus. Mas, meu amigo, Jesus e Deus são a mesma pessoa na Bíblia. Que Jesus é Deus e Filho de Deus, essa é uma das maiores doutrinas cristãs. Então, tudo que Jesus fala é aquilo que o Deus cristão fala, porque no cristianismo, Jesus é Deus. Se você não acredita nisso, tudo bem, é porque você não é cristão. Mas é isso que os cristãos acreditam, é isso que a Bíblia prega. Teólogos não vão separar isso. A maioria dos teólogos são cristãos, e eles acreditam que Jesus era Deus de fato. Ele ainda diz que Deus nunca escreveu nada, o que é mentira. De acordo com a fé cristã, a Bíblia é a autoria de Deus. É claro que nenhum cristão acredita que Deus pegou um lápis e literalmente escreveu o texto bíblico com as próprias mãos, mas Deus revelou suas mensagens através de profetas, apóstolos e outros escolhidos para estes escreverem suas mensagens que ele queria que fossem passadas para a humanidade. Deus não escreveu a Bíblia diretamente, mas sim através de mãos humanas inspiradas por ele. Ou seja, a Bíblia tem vários escritores, mas só um autor, que é Deus. Me permite te corrigir, porque afinal a Bíblia está dizendo, não julgais segundo a hipocrisia, mas julgais segundo Você tá julgando ela, cara. a reta justiça. Isso está na Bíblia. Nós viemos aqui hoje para te julgar porque você se colocou numa posição de ser julgado. Veja, julgar é pecado. Vamos lá, julgamento na Bíblia. Vamos ver a questão de julgamento. Eles estão julgando ela. Sim, julgar os outros na Bíblia é pecado, quando é hipocrisia superficial ou condenatório, como visto em Mateus. Jesus alerta para não julgar, para não ser julgados, e para tirar a trave do próprio olho antes de ver o cisco do outro. Mas é permitido e necessário o julgamento justo e com discernimento, como visto em João, distinguindo o certo do errado para promover o bem, sem condenar, pois a condenação final só cabe a Deus. Novamente, são os homens fazendo o mau juízo dos textos bíblicos, achando que eles têm o poder da palavra de Deus para se perfazer então do juízo. Caracoles, cara. As pessoas estão julgando a Andressa, porque acham então que eles têm o direito, dado a eles por Deus, para fazê-lo. Esses são os cristãos. Vamos lá, julgamento pecaminoso. Hipocrisia, criticar um pequeno erro do outro. Condenação precipitada, julgar e condenar as pessoas sem conhecer a verdade. É o que estão fazendo com a Andressa. Julgamento superficial, julgar apenas pelas aparências, sem considerar a justiça e a verdade. Andressa, ela não é uma questão da aparência, ela se colocou como uma prostituta. Então nós estamos falando como um julgamento precipitado. O fato dela ser uma prostituta, que era uma das antigas profissões vistas da humanidade, não faz dela algo indigno. Isso quer dizer que todas as prostitutas, então, são indignas. Novamente, olha a superficialidade do julgamento. Estou julgando uma mulher que se prostitui para ganhar o pão dela. O que a Bíblia permite, então? O julgamento justo e discernimento. Discernimento, como visto em João, questionável. Jesus diz para julgai segundo a reta justiça. Mas qual é a reta justiça? É a justiça observada por quem? Novamente, as pessoas não são deuses, estão se colocando no lugar de deuses. As pessoas não são juízes. Juízes é visto no Velho Testamento, como juízes e os profetas. Eles não são nem hebreus para fazer parte, então, de um conceito dos juízes. E eles não são nem advogados para poder fazer o julgamento, até porque advogados nunca falariam isso, pois estaria violando o livre-arbítrio do indivíduo. Ou seja, discernir entre o bem e o mal com retidão. Não tem retidão. Distinguir o certo e o errado. O Espírito Santo nos capacita a julgar todas as coisas, mas o julgamento do mundo, não. Repreensão construtiva.
A Bíblia orienta a ir ao irmão que pecar e repreendê-lo em particular, buscando a restauração, não a condenação. Ou seja, não se pode condenar Andressa Urach, mas buscar então uma possível restauração. Veja, que restauração? Vai convertê-la não uma prostituta, sendo que o pão dela é ganho de uma maneira que é vista desde o início do mundo? O tio Spook é mesmo uma figura, não é mesmo? O cara não sabe nada sobre o cristianismo, mas ele age como se ele fosse o especialista no assunto. Eu já expliquei a questão do não julgues. O problema são julgamentos hipócritas, não qualquer julgamento. Mas o tio Spook também levantou a questão de julgamentos condenatórios. Mas veja bem, quando que cristãos fazem julgamento condenatório? É que a gente tem que separar o que é julgamento condenatório de verdade em um âmbito bíblico daquilo que progressistas idiotas e frescurentos consideram o julgamento condenatório. Cristãos não condenam ninguém ao inferno. Os cristãos do vídeo não estão condenando a Andressa Urach ao inferno. Quando um cristão te para na rua porque vê que você está cometendo pecado e ele te diz que você vai pro inferno desse jeito, ele não tá te condenando ao inferno. Ele só tá te avisando que você vai pro inferno. Imagina que eu estivesse no deserto, bem perto de um precipício, e nesse precipício tivesse fogo, estalagmites animais mortais e uma queda altíssima. E lá longe eu visse um carro vindo em alta velocidade, vindo direto pro precipício. O que eu deveria fazer nessa situação? Obviamente, eu começaria a gritar e balançar os braços, tentando avisá-los que eles iam cair no precipício. Aí o carro para, e eu digo que se eles continuarem seguindo por essa direção, eles vão cair no precipício e morrer. Mas o que acontece em seguida é que os passageiros do carro começam a dizer: nossa, mas que pessoa mais horrível, ele tá dizendo que a gente vai morrer, ele tá nos condenando à morte, que intolerante. Aí eles ignoram o meu aviso, continuam indo na mesma direção e ainda aceleram. E o que acontece? Bem, eles caem no precipício e morrem todos. Essa historinha que eu contei pra vocês é exatamente o que acontece quando um cristão diz pra você que se você continuar fazendo o que faz, vai ir pro inferno. O eu nessa história é o cristão avisando. As pessoas no carro são quem tá vivendo em pecado, sem se arrepender. O precipício é o inferno e o caminho que acaba descambando nele é a vida de pecado. Vocês entenderam? Quando um cristão te para na rua e te diz que você vai para o inferno se continuar pecando, ele não está te condenando ao inferno, ele está te avisando que você vai acabar indo parar no inferno se você continuar seguindo por esse caminho. Ele não está te mandando para o inferno, ele está te avisando justamente porque ele não quer que você vá para lá. Imagina uma pessoa que viva uma vida de pecados e quando morre encontra com Deus e ele diz para ela que ela vai para o inferno. Mas ela responde que ninguém me avisou que ia para o inferno se eu fizesse isso. Mas avisou sim, Deus mandou os cristãos avisarem. Se o cristão quisesse te condenar ao inferno, ele simplesmente ficaria quieto, não falaria nada e deixaria você continuar fazendo as mesmas coisas e seguindo pelo mesmo caminho que ele sabe que te levaria para a condenação. Mas não é o que ele faz. Por amor, o cristão sempre avisa. No fim das contas, as pessoas que cometem pecados só querem poder fazê-lo sem ninguém enchendo o saco delas, dizendo que elas vão se dar mal se continuarem fazendo isso, para que não fiquem com medo ou peso na consciência. Agora, se cristãos não podem mais avisar ninguém que elas vão para o inferno, porque de acordo com o tio Spook isso seria julgamento condenatório, então todos os cristãos nos últimos 2000 anos estavam errados e vão para o inferno por conta disso. Você acha que isso é verdade? É óbvio que não pode ser assim. O próprio Jesus fez esse tipo de julgamento que avisa que pessoas vão para o inferno quando ele estava falando com lideranças hipócritas em Mateus 23:33. Ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O que significa isso? Que Jesus cometeu pecado? Na fé cristã, Jesus é dito como imaculado, ou seja, sem pecados. Então, ele não poderia ter pecado fazendo isso. Isso é o raciocínio de uma criança. Se Jesus era imaculado e ele disse para as pessoas que elas vão para o inferno se continuarem pecando, é porque fazer isso não é pecado. E o tio Spook também está confundindo os valores dele, do tio Spook, com os valores cristãos, do Deus cristão. Não é porque o tio Spook não vê problema nenhum na prostituição que significa que não exista problema nisso biblicamente. O fato da prostituição ser uma das antigas profissões da humanidade não torna isso ético ou moral, não para o Deus cristão. É aqui que o tio Spook confunde os valores dele com os valores cristãos. Algo ser antigo não torna isso ético. Todos os pecados são antigos. Eu não sei se eu usaria o termo indigna
para se referir a André Surak por conta disso, mas que existe um sério problema de pecado que deve ser confrontado biblicamente, existe. Jesus disse que devemos julgar de acordo com a reta justiça. Você não precisa ser um Deus para fazer isso, pois nessa frase, o próprio Deus cristão já está dando permissão. Você não precisa ser um Deus ou ter o título de um dos juízes do Antigo Testamento. Sim, cristão tem sim direito de julgar André Surak. Na verdade, eles devem fazer isso. É uma ordem do Deus deles. Você veio aqui para fazer justamente o que você condena. Você diz, pela graça sois salvos e não por obras. Enganaram as pessoas, enganaram a mim, tomaram meu dinheiro. Você quer aparecer, né? Eu quero que Jesus apareça. Você é uma falsa profetisa que veio tentar divulgar aqui a mensagem do diabo, a mensagem que vai totalmente contra os valores. Veja, que mensagem do diabo, ela tá falando tão bonitinho os textos bíblicos e ela tá realmente te afrontando com isso, ela tá te dando contraponto. Os textos dela estão perfeitos. Não. Veja, eu acho isso excepcional. Qual é o problema histórico aqui? Falta de conhecimento advindo claramente da grande maioria. Primeira coisa, o diabo bíblico, ou diabolos, era aquele que acompanhava, que ouvia e que te seguia. Claramente, historicamente, todos os historiadores sabem que quem fazia isso eram os romanos. Ou seja, a Bíblia é um códice. São códigos escritos em que dizia que o diabo está observando, o diabo está perseguindo, o diabo está lhe afrontando. Até mesmo legião. Veja, legião é um conceito bíblico completamente e porcamente mal interpretado pelos imbecis. Legião. Jesus adentra uma cidade e aí vem falar que o maior demônio de todos estavam lá, o legião. Renato Russo estava tocando na cidade. Legião era o termo dado por conjunto de soldados romanos. Era a legião romana. Por que era considerado então como um diabo? Pois eram eles que espreitavam e afrontavam o povo hebreu com o intuito então de retirá-los de suas cidades, seja os hebreus e os judeus. Quando Jesus nasce, Tibério tinha crucificado 3.000 judeus. Então o que nós temos aqui é a ignorância bíblica, fato na história comparada, observando a história antiga, a história medieval, todos os princípios das constituições das cidades, das primeiras comunidades cristãs, de toda a movimentação bíblica. A total ignorância observada. Teólogo de verdade sabe isso, pois ele se fundamenta na história. Não em Nárnia, né? Porque o teólogo que utiliza Nárnia para justificar a Bíblia é aquela história. A Bíblia ela é perfeita, não precisa de outros livros para justificá-la. A Bíblia, basta ler a Bíblia e você terá sua resposta. Isso é Lutero que falava. Não, você precisa fazer uma faculdade de teologia para você ter o conhecimento bíblico. Caso contrário, para que existe a faculdade de teologia mesmo? Tá legal. O tio Spook finalmente resolveu chutar o balde e dizer que tudo na Bíblia é mentira. Se ele não acredita na Bíblia, tudo bem, mas os cristãos acreditam em cada palavra como é mostrada escrito nela. Esse papo do tio Spook de que os demônios mostrados na Bíblia, na realidade seriam uma alegoria para os soldados romanos, me cheira a papo furado de teologia liberal. E qual é o problema disso? Simples, é que teologia liberal não é cristianismo. Teologia liberal é um grupo alternativo, relativamente moderno, que invencionam suas teorias mirabolantes a respeito da Bíblia, mas são só teorias. Ideias que eles têm e que, por mais convincente que eles tentam fazer parecer, eles não podem provar que de fato isso é verdade. Eles não são cristãos, eles não são autoridade em Bíblia, nem sacerdotes. A Bíblia deve ser interpretada pelos cristãos. Foram eles que a guardaram e acreditaram desde sempre. Esse livro sagrado é dos cristãos. A religião cristã é conduzida pelos cristãos. E dizer qualquer coisa contrária à fé cristã já é negação da fé, e não complemento. É sério, vamos usar essa lógica de novo. O movimento de teologia liberal surgiu no final de 1700. Se esse movimento está certo em suas teorias bíblicas, isso significa que todos os cristãos antes deles e, de quebra, todos os judeus antes de Jesus estavam esse tempo todo interpretando as próprias escrituras da própria religião de maneira errada.
E só em 1700 que os verdadeiros sábios eruditos da teologia liberal surgiram com as verdadeiras verdades bíblicas? Pelo amor de Deus, é óbvio que não. Se você pega a Bíblia para ler de maneira honesta, emocional e intelectual, você sabe, você percebe que este não se trata de um livro metafórico, alegórico, simbólico, poético, filosófico, retórico. Não! A Bíblia é um livro literal e autoevidente. É um livro de narrativas históricas e espirituais no contexto da fé judaico-cristã, contadas como se realmente tivessem acontecido. Se o livro parece que é literal e sério, é porque ele foi escrito para parecer desse jeito, porque era a intenção dos escritores da Bíblia. Aquilo que a Bíblia parece querer dizer é o que muito provavelmente ela quer dizer. Qualquer coisa diferente disso é teoria infundamentada de teologia liberal. A Bíblia pede para ser lida de maneira literal. Quando a Bíblia fala de demônios, claramente ela está se referindo a seres espirituais. Os demônios são chamados de espíritos imundos. Eles possuem pessoas, inclusive porcos, e até se curvam a Jesus. Você acha que um soldado romano possuiria pessoas e se curvaria a Jesus? Claramente, a Bíblia está falando de entidades e não de pessoas. O termo legião aqui está sendo utilizado para se referir a um exército de demônios espirituais, e não um exército de soldados romanos. Mas você percebe o que os teólogos liberais fazem? Só porque a palavra aqui é legião e havia um contexto romano na época em que as passagens foram escritas, já se cria a ideia de que o legião aqui não são demônios espirituais, mas sim soldados romanos. E isso porque os soldados romanos também eram chamados de legião de vez em quando, como se esse termo só pudesse ser usado para esse grupo. É assim que surgem essas ideias de teologia liberal. Eles encaixam uma coisinha aqui e ali e já acham que é verdade. E o engraçado é que o tio Spook gosta de se utilizar dos teólogos para comprovar essa ideia, como se a maioria dos teólogos especializados concordasse com ele. Sendo que a gigantesca maioria dos teólogos são cristãos e não liberais, mas sim normais. E são cristãos que não concordam com o tio Spook. Para eles, a Bíblia deve ser interpretada da maneira como ela parece que deve ser, e sempre foi, de forma clara e literal, sem ter que ficar decifrando interpretações secretas. É assim que cristãos sempre fizeram, porque isso é ser cristão de verdade. Se você acha que isso não é verdade, que a Bíblia é metafórica, é porque você não é cristão. Você está negando o que a Bíblia claramente diz e está numa condição parecida com a condição de um ateu, que nega o que a fé cristã prega, o que não tem problema nenhum, mas não é cristianismo. Todas as religiões, inclusive o budismo e o hinduísmo do tio Spook, interpretam suas crenças de maneira literal, mas só o cristianismo é obrigado a interpretar suas crenças de maneira metafórica? O que o tio Spook faz, muito provavelmente, quando ele diz que estuda sobre cristianismo, é na verdade estudar apenas teologia liberal ou quaisquer vertentes e ideias que colaborem com aquilo que o tio Spook quer que seja verdade. Ele só ouve aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele gosta de aprender e que faz sentido para ele. E então ele pega essas noções equivocadas de cristianismo, se apoiando nessas teorias, e diz para todo mundo no canal dele que esse é o jeito certo e os outros estão errados. Que as pessoas que pregam o cristianismo tradicional não têm conhecimento, que são imbecis, quando quem sabe o jeito certo é o próprio tio Spook que só buscou aprender aquilo que era condizente com o que ele achava ser verdade. Quem está certo sobre a Bíblia são os cristãos que acreditam nessas coisas e que sempre guardaram esse livro e essas crenças no coração, e não o tio Spook. A Bíblia não é um códice. Isso é o que teólogos liberais acreditam, não cristãos. Na cabeça, Não meu amor. tem. Sou péssimo. Tá bom. Sou Então humilde. fala logo que tem um monte de gente. Tá certo. A parada é a seguinte. Deus fez a gente a imagem e semelhança dele. Isso, e biblicamente falando, tem 2.000 erros de escrita considerados, então, bem condenáveis. Veja, essa é uma passagem maravilhosa, tá? Deus fez o homem à sua imagem e à semelhança. Cara, que Deus é esse? É o cara fez lá o Deus do barro, né? Então Deus chegou lá e falou, eu preciso fazer um homem, cadê? Aí ele vai lá e pega o barro, aí vem o diabo atrás e começa a moldar, é que nem aquela cena do Ghost, então cria-se o homem. Aí da costela, o que eu faço com esse negócio aqui? Vamos criar a mulher, ou seja, a mulher já é submissa ao homem. Misoginia bíblica direto. A mulher, ela não é uma criação independente, como o homem é. Ela é uma criação dependente do homem, já é misoginia. Muito bem, quando a gente fala sobre o Deus faz o homem à sua imagem e à semelhança, é tão simples a interpretação bíblica disso. Essa passagem está ligada a dois reis, Enlil e Ninlil, que eram reis que então
controlavam o rio Tigre e Eufrates naquela época. Quando fala-se que o homem veio do barro, porque ele era agrícola. Toda a região das planícies observadas eram férteis, os solos eram férteis. Eles tinham um plantio maravilhoso naquela região e era próspera, onde então o homem ele tirava o seu sustento da terra. O homem veio do barro, pois o solo arginoso do rio Tigre e Eufrates traduzia-se então nesse conceito bíblico. Quando fala que Deus fez o homem à sua imagem e à semelhança, é que nós então éramos gerados através de uma estrutura genética. Que estrutura genética? Os reis então tinham os seus homens e tinham as mulheres e homens trabalhando em pró a uma cidade. Os reis permitiam com que os seus fiéis e os seus seguidores então tivessem relações sexuais para a procriação e a permanência da existência das espécies. Fazendo então o quê? A imagem de Deus, que era a representação de Enlil, Ninlil, outros como El Shaddai e o Kurgal, El, Baal e outros que eram representação então de Deus na terra, como visto pelos imperadores romanos, por isso que quando os imperadores passavam, todo mundo fazia o quê? Reverência. Por que essa reverência? Porque os imperadores eram a representação de Deus na terra. Por que você se curva ao Papa? Eu não me curvo a ninguém. Claro que se curva. O Papa é a representação máxima da Igreja Apostólica Romana. Ele é a representação de Deus na terra, seguindo então o que os imperadores faziam para com os seus fiéis ali, os seus súditos, o seu público. É entendendo porque eu tenho problema com as teorias mirabolantes dos teólogos liberais? Olha a viagem teórica que o tio Spook nos apresenta sobre o livro de Gênesis. Eu, pessoalmente, não acredito no relato de Gênesis, mas quando se lê a Bíblia, está muito óbvio o que o livro quer dizer. E o tio Spook ainda fala que é tão simples a interpretação disso. Meu Deus, em que mundo o tio Spook acha que quando alguém pega para ler o livro de Gênesis, a conclusão ela chega a isso tudo que ele falou sobre os 2 reis e sobre os homens serem agricultores? É sério, você que lê o livro de Gênesis, é óbvio para você uma coisa dessas? Seja sincero, o que é mais provável? Que a pessoa que escreveu o livro de Gênesis estava com a intenção de nos contar um relato de criação ou que estava tentando nos contar um códice metafórico sobre 2 reis que governavam rios e tinha homens agricultores trabalhando para eles? Você não precisa acreditar no texto, eu mesmo não acredito, mas o que você acha que é mais provável que o texto bíblico está querendo dizer quando você o lê? Bom, e com isso eu encerro esse vídeo resposta aos 2 primeiros vídeos que o tio Spook falou sobre os cristãos e a Andrea Saurac, onde ele dividiu conosco todo o seu conhecimento, ou a ausência dele, a respeito das questões de fé e Bíblia. E eu sei que o tio Spook fez uma parte 3 e 4 desse assunto, mas eu sinceramente não tô com nem um pouco de vontade de continuar respondendo, porque esse vídeo já ficou imenso, deu uma trabalheira e eu acho que eu já provei meu ponto até aqui. Quando o tio Spook vier falar de budismo, hinduísmo ou qualquer outra religião oriental, aí você pode escutá-lo. Mas quando ele vier falar de cristianismo, você pode só ignorar e, bem, é isso. Espero que você tenha tido paciência de assistir até o final e que eu possa ter agregado um pouco mais de conhecimento na sua vida a respeito desse assunto. Por favor, se você gostou, espalhe esse vídeo para mais pessoas e se inscreva, que é muito importante e isso me ajudaria muito a atingir meus objetivos. E assim, meus caros ouvintes, eu encerro o espetáculo desta noite. Espero que tenham desfrutado da experiência do vídeo. E talvez eu esteja de volta muito em breve para mais uma boa e velha conversa relaxante de tarde da noite. Durmam bem, meus irmãos.